Vamos lá. Aqui deu um problema técnico aqui, mas a produção já resolveu aí. Pode continuar. A produção autorizou aqui. Vamos lá. Nós paramos aqui, então, né? Perguntando aqui. Na verdade, ouvindo o começo, e eu perguntei. O que ele perguntou? What else do you like to do, Riley? O que ele perguntou aí? O que mais você gosta, really? Gosta o quê? De fazer. De fazer. Well, I like to play the drums a lot. I play every day. It drives my mom crazy. E agora? Bem, eu gosto de tocar bateria. Eu gosto de tocar bateria muito. Eu toco todos os dias. Eu não sei o que é o Isso aqui drive. vocês não vão saber porque vocês não viram ainda. Minha mãe Drive significa o quê? dirigir? Dirigir. E quando você fala drives alguém crazy, significa levar alguém à loucura. Então, drives my mom crazy leva minha mãe à loucura. Então, se eu falo drives Alessandra crazy, leva a Alessandra à loucura. Drives Bruno crazy, leva o Bruno à loucura. Ok? O drive ele traz esse sentido também, tá? Não só de dirigir, mas de direcionar, tá? Dirigir alguém a algo, ok? Traz esse sentido também. Depois. Hey, I play the guitar. E aí? Ei, eu toco violão. Ele ficou animado, né? Ei, olha que legal. E eu toco violão. Well, listen, we could start our own band. Why don't we play after class today? E agora? O que ela falou? Bem, ouça-me ou escute. Nós podemos tocar junto? Podemos juntar nossa banda? Nós podemos começar, start, uma banda? Or é nossa. E o on significa própria. Esse O-W-N. Então, nós podemos começar a nossa própria banda. Nossa própria banda. Por que você não toca... Peraí. Por que nós não tocamos frequentemente? Não. After. Porque nós não tocamos depois... Classe é o que mesmo? Aula. Porque nós não tocamos depois da aula. Hoje. Da aula, today. Hoje. De hoje. Por que nós não tocamos depois da aula de hoje? E aí ele responde... Cool. Cool. Que é? Legal? Legal. Bacana. Muito bem. E agora vamos ouvir uma última vez e agora tentando entender tudo. Fecha o olho, se concentra nas palavras que você ouve, que você já viu, no drives my mom crazy, que é uma expressão nova. Tá? Vamos lá. Drives my mom crazy. What else do you like to do, Riley? Well, I like to play the drums a lot. I play every day. It drives my mom crazy. Hey, I play the guitar. Well, listen, we could start our own band. Why don't we play after class today? Cool. Deu para perceber melhor? Uhum. Great, ótimo. Vamos lá. Continuando. Ó, nós vimos no finalzinho da última unidade aquelas palavrinhas que se referiam à quantidade, né? All, o nearly all, tudo. A referência aí à quantidade. Tá travando. Quantidade Tá travando. parece Eu uma só outra entendi o classe all. de... Tá travando. Eu falei que nós vimos os quantifiers, os quantificadores, que eram all, tudo, nearly all, quase tudo, most, a maioria, lot of,
tudo, e assim por diante, né? Agora aparece uma outra classe de palavras que são chamadas de adverbs of frequency. O que eles são? Advérbios frequentes? Advérbios de frequência. Então, eles vão De ditar frequência. isso, advérbios de frequência. Então, eles vão ditar a frequência de alguma coisa. E aí nós temos aqui, ó, igualzinhos. 100%, 100%. Always. O que significa always? Sempre? Sempre. Algo acontece 100% das vezes. Sempre. Em contrapartida, se algo nunca acontece. Never. Never. Nunca. O que significa almost always? Almost. Não sei. Ó, o que é always? Sempre. Quase E o sempre? almost, e o almost always? Não é always, ele é quase o always. Então, ele é o quase sempre. Almost significa quase. Usually, o que significa usually? Usualmente. Usualmente. Often. Often, frequentemente. Frequentemente. Sometimes. Algumas vezes. Algumas vezes. Hardly ever. Ó, calma aí, que eu falo mais rápido do que escrevo. Não, mas não precisa escrever, não escreva. Tente decorar mesmo. Hardly over. Hardly é difícil. Dificilmente. Hardly ever. Dificilmente. Exatamente. E o almost never? Quase nunca. Quase nunca. É igual almost always. Ah, essas palavras eu sei mais que as outras. Tá? Elas aparecem mais em músicas, né? Em séries. Deve ser por Elas isso. aparecem. Sometimes I run. Tan, 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 tan. Olha aqui, ó. Uma coisa. Usually e o sometimes, eles podem começar uma sentença, tá? Todos os outros não podem começar uma sentença. Todos os outros, eles vão vir depois do sujeito. Eu sempre dou aula de inglês, por exemplo. Eu não posso falar sempre eu dou aula de inglês. Colocar o always primeiro. Não, eu tenho que falar sempre primeiro o I, depois o sempre e aí depois o que eu falo. Os únicos que eu posso iniciar uma frase é o usually e o sometimes, tá? Os outros só no meio de frase. Tudo bem? Tá. Regra gramatical. Por quê? Regra gramatical, tá? Ao longo dos anos, você foi colocando regras, né? A alguns usos dentro da língua. E essa é uma delas, tá? Não tem algo que faça sentido. Eu estava explicando para os meus alunos esses dias, eu não lembro o que era. E aí eu falei, olha, gente, são 3 regras. A primeira é essa, a segunda faz sentido por causa disso, disso e disso, e a segunda não faz sentido nenhum. Então, vocês têm que decorar mesmo tipo de correr. E às vezes é assim, né? Algumas coisas a gente vai ver que faz sentido, outras não tem para onde correr. Tá? Bom, olha aqui, ó. How often do you exercise? Quão frequentemente você se exercita? E quando você quiser perguntar quão frequentemente, você vai perguntar sempre how often. How often. Primeiro, porque o often, ele não está sendo puxado nem para um nem para o outro, ele está mais ou menos no meio, tá? E a expressão é how often, quão frequentemente. Eu não pergunto quão usualmente, quão dificilmente você faz alguma coisa, quão quase sempre você faz alguma coisa, quão frequentemente. Tá? E o ever, quando eu pergunto, do you ever watch TV in the evening? Eu estou perguntando, você alguma vez, ou você já assiste TV, ou assistiu TV de noite?
Esse é o sentido do ever, tá? Alguma vez? Alguma vez. Se você já fez isso, o sentido, você já fez isso? Eu quero que você leia e traduza as frases aqui da primeira coluna. Começando aqui, ó. I run on the treadmill every day. I run on the treadmill every day. Eu corro na esteira todos os dias. Ótimo. I go jogging once a week. Eu vou... Jogging academia, não. É treino. Eu vou para o treino uma vez na semana? Eu vou treinar, eu vou me exercitar, vou malhar Uma vez na semana. uma vez na semana. Lembrando que o once é uma vez. I play soccer twice a month. Eu jogo futebol 3 vezes no mês. 2 vezes. Perdão, 2 vezes no mês. O 3 já vai o 3, né? Do 3 para frente você usa o 3. I swim about 3 times a year. Eu nado por volta de 3 vezes no ano. Perfeito. I don't exercise very often much. Por que tem uma barrinha? Porque você pode falar I don't exercise very often, ou você pode falar I don't exercise very much. Ah, tá. O sentido ele é parecido, a tradução vai ficar diferente, mas o sentido é parecido, tá? Você tá mutada. Eu tava falando com a minha irmã. Ah, Entendi. I don't exercise very often. Mas aí eu não preciso falar os dois, né? é claro que precisa. Ha. Que graça teria. I hate you. Inclusive, meninas. Nossa, vocês- começou amarela. Vocês que estão... Você é quase japonesa, então. É asiática. Ai, só Meninas, com o zoinho puxado. vocês que estão assistindo a esse vídeo, eu espero que estejam assistindo esse vídeo, não esqueça de comentar, dar um joinha, se inscrever no meu canal, compartilhar. Vocês vão falar essas frases, tá? Eu vou até anotar aqui. Eu não estou com a minha apostila aberta, mas eu vou anotar para vocês falarem, tá? Porque senão que graça tem? Que curso seria esse? Olha, inclusive, ó, um sinal, abri na página certinho. Deixa eu anotar aqui. Pode continuar, pode ler, viu, Alessandra? I don't exercise very often, I don't exercise very much, e as duas traduções. Eu não me exercito muito frequentemente. Eu não me exercito muito. Eu não me exercito frequentemente. Eu não me exercito muito. Ótimo, as duas traduções. Usually I exercise before class. Usualmente eu me exercito depois da aula. Ótimo. Antes. Perdão, antes da aula. Nossa, é o after que é depois, né? Mas você sabe que todo mundo, sem exceção, confunde o before e o after. Acha que o before é depois e o after significa antes. Eu acho que é por causa das letrinhas que vem antes, né? O B e o A. O A vem primeiro, então vem antes. O B vem depois. Eu acho. Aí eu acho que inconscientemente, mas eu vou fazer uma pesquisa uma hora, uma pesquisa linguística. Usually and sometimes can begin a sentence. Usualmente e algumas vezes podemos começar uma sentença? Posso começar uma sentença? Usualmente e às vezes podem começar uma sentença. Podem começar uma sentença. Isso. Por que eu li isso? Isso não fazia parte da frase, né? Não fazia, mas tá ótimo. Quanto mais melhor.
Terminei. Imagina, olha aqui, ó, a segunda coluna. Pode ir lá, segunda coluna. Eu Do tinha you falado ever watch primeiro. TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. Sim, eu frequentemente assisto TV depois do jantar. I sometimes watch TV before bed. Eu algumas vezes assisto TV antes de dormir, antes de deitar, Pode antes ser, de ir para a cama. pode ser. Como seria o correto? Antes de ir para cama. Sometimes I watch TV before bed. Ué, de novo? Ah, não tem o I. Não, Tá é o mostrando só que pode sometimes. Na começar. primeira, não, na primeira tá I sometimes watch. Na Eu segunda tá sometimes I watch. algumas vezes eu. Isso, só para mostrar que o sometimes pode vir antes ou depois do pronome do Ah, sujeito. tá. I hardly ever watch TV. Eu dificilmente. Peraí, que eu anotei. Ah, eu preciso de um caderno maior. Eu dificilmente assisto TV, Isso. mas e o ever? Não, a expressão é hardly ever. Ah, tá. No, I never watch TV. Não, eu nunca assisto TV. Ótimo. Muito bem. Agora, ó, pensando nisso, coloque os advérbios. Não, lê para mim. O que você precisa fazer aí? Ah, você já falou. Coloque os advérbios corretos na. O que é place? Lugar. Coloque os advérbios corretos no lugar. Não, Algumas coloque vezes os advérbios no lugar correto. no lugar correto. Algumas vezes eles. Tem, there is significa tem. Algumas vezes tem mais. Mas. Não sei. Mais que uma resposta correta. Mais que uma resposta correta. Olha só. Practice with a partner. E aí, pratique com um. Parceiro. Parceiro. Aí, o pessoal que eu dou. Nossa, já faz uns 3 meses que eu dou aula numa escola nova, à noite, quarta, quinta e sexta. E agora, semana passada, que eles foram notar que eu falo porta, que eu falo parceiro. E aí, Porque você é do eles interior de Biúna, não é? ficam me zoando. Hã? É porque você é do interior. Claro que não. O pessoal daqui fala porta. Credo. Olha que feio. Falam porta. Porta. E os meus irmãos, eles falam porta. Eles são lá de São Paulo, são paulistanos, são lá da capital. Eu falo porta mesmo. Tá vendo? Você é mais caipira que eu, então. Sou mesmo. E aí? Continuando, ó. Do you play sports? Sure, I play soccer. Aqui você precisa, entre aspas, né, refazer a pergunta e a resposta, só que utilizando ever, só que utilizando twice a week. Por exemplo, aqui na número 1, deixa eu pegar aqui. Eu acho que isso daqui é melhor vocês fazerem no caderno, não vai dar para vocês fazerem aqui. Do you play sport significa você joga, você pratica algum esporte. Se eu for utilizar o ever, seria do you ever play sports? E aí a pergunta muda. Você alguma vez já praticou esportes? É esse o sentido do ever. Alguma vez já? Você alguma vez já praticou esportes? E aí a resposta eu preciso usar o twice a week. No caso ficaria assim, ó. Sure. A resposta tá. Sure, I play soccer. Sim, eu jogo bola. Agora eu preciso usar o twice a week. Então, sure, I play soccer. E só acrescento, ó. Twice a week. Eu jogo bola 2 vezes por semana. Nossa, é difícil assim? Vai ser? Nada, facinho, ó. Eu só acrescentei na frente. I play soccer twice a week. Tá? As outras é a mesma coisa, tá? É só pegar a frase
e acrescentar o que já está ali para você acrescentar. Eu vou deixar essa daqui como lição de casa, tá? Porque tá dando o nosso horário. E aí, a gente vai aqui para a próxima página só para Peraí, fazer. não apaga, deixa eu copiar. Ai, gente do céu, que preguiça que eu tô de ter que tomar banho, me arrumar para sair, para dar aula ainda. Ai, meu Deus do céu, Ai, você vai dar aula, né? preciso ganhar na Mega urgente, meu. Eu também. Quando você ganhar, você lembra de mim, tá? Dá para dar uns 100 mil. Ah, se for suficiente para eu ir embora e não voltar, tá bom. Ô, louco. Sei que pessoa desapegada, creio. Eu sou? Muito. Não, olha só para você ver como eu sou apegado. Aqui, ó, atrás da minha casa, na rua principal do meu bairro aqui, tem 3 terrenos. Ah, Um você falou que ia atrás. comprar os 3, né? O que eu queria era comprar os 3 terrenos, juntar os 3 e fazer uma mega de uma casa ali. Já até imaginei o que dá para fazer ali. Olha como você é desapegada, meu. Eu Credo. sou. Eu tenho uma Embora. amiga no karatê que ela foi agora para Austrália, né? Ela foi para Para Sydney. nunca mais voltar ainda. Eu não. Quero Então, ir, ela foi passar um para mês. Sydney e ela estava me contando como ela fez para ir, me passou o contato lá da pessoa que ela contatou e tudo mais. Então, vamos ver. Pode passar para a próxima página, Bruno. Lição de casa essa daqui, tá? Vou mandar lá no grupo também, fora as outras 500 que vocês já têm para fazer também. Na próxima aula eu vou corrigir tudo, hein? As outras 500 é só o vídeo lá, né? Para ouvir o vídeo, São né? 3. 3 só. 2, o fio. 4, 5 e 9. Mas a gente fez uma em sala. Ah, mas não era do vídeo. É outra já, na que a gente fez. Não, era do vídeo uma que a gente fez. Não. A gente fez da Students Book. A gente não pegou a videobook hoje. Peraí, para não confundir minha cabeça. Confia, confia. Vai em mim que você passa de ano. Ó, é a número 7. Não. É Número só a número 4, 9. 5 e a número 9. Ah, tá. Não, a 4 eu fiz em sala. É Não, sim. a 4 a gente começou a fazer, só que o vídeo estava travando. E aí Eu vocês fiz, falaram ó. Mas eu consegui fazer, ó. Olha, Ah, dá não, para ver? tudo bem, tudo Pouquinhos. bem. Mas essa ficou para casa. 4, 5 e a 9. Tá. Ai, olha quanto papel em cima dessa minha mesa. Ô, Senhor. Vamos lá. Listen and practice. Notice these statements with direction address. Olhem para esses direcionamentos, tá? A gente tem as setas aqui que mostram a entonação. Sempre que a gente for falar, é interessante você aumentar e diminuir a entonação. Aqui é só mais um exercício daquele de entonação. Que na verdade a gente faz esse tipo de exercício toda aula. Que eu falo para vocês, gente, respeitem os pontos, dê uma parada. Geralmente quando tem uma vírgula a gente para. Ó. You have a lot of energy, really? You look tired, Aaron. I feel great, Dr. Young. Dr. Young. Então, sempre que tem essas vírgulas, a gente dá uma parada. E quando você está falando, obviamente não tem vírgula. Então, você precisa entonar. You have a lot of energy, really. Tá vendo? You have a lot of energy. You have a lot of energy, really. Eu não falo you have a lot of energy. Então, é essa a única diferença. You have a lot of energy, really. You look tired, Aaron. I feel great, Dr. Young. Ok? Você. It's difficult. As 3 e traduz. Vixe, Maria. You have a lot of energy, really. Tá muito ruim ainda, né? You have a lot of energy. Não.
Não? You have a lot of energy. You have a lot of energy. You have a lot A of questão de energy. entonação é difícil. A questão de entonação é difícil. You have a lot of energy. Isso, mas não é ainda a lot, ó. A lot, não é isso ainda. É, ó. You have a lot of energy, really. You have a lot of energy. Lily. You É have uma a lot of subida energy. sutil, Parece que ele é uma tudo descida vira uma bagunça. sutil, tudo sutil. You have a lot of energy, really. You have a lot of energy. You have a lot of energy. You have a lot of energy. Isso. You You look tired. Sai uma vez, vai sair mais não. You have a lot of energy. Aí, You ó. have a lot of energy. Não, Really. You have a lot of energy. não. You have a lot of energy. Não vai. Não. You have a lot of energy, really. You have a lot of energy, really. Quase. Ah, melhorou. E se eu falar, you have a lot of energy? Não. Não? Porque você fez assim, ó. You have a lot of energy. Não. Uma coisa só. You have a lot of energy, really. You have a lot of energy. You have Na a lot minha of fala, você não vê pausa na minha fala. Você não vê eu falando you have a lot of. Você não vê pausa. É claro que eu tô exagerando, tá? Nas minhas pausas, mas você não consegue observar nenhuma pausa. You have a lot of energy. You have a lot of energy. You have a lot of energy. Isso. You have a agora lot of energy. saiu bonito. Ové? Isso. É ové? Como se fosse ové? Som de V. Of. Of. You have a lot of energy. Isso. You have a lot of energy. You Tenta o have a... próximo. You look que fala o tired de novo pra mim? Tired. Tired. É engraçado que quando você vai perguntar, daí você fala certo, né? Como é que fala tired? É. Eu falo tired. Aí a carinha de palhaço aparece aqui, tired. A forma que você falou. You look tired. You look tired. You look tired, Aaron. You look tired, Ellen. You look tired, Aaron. Exatamente. I feel great, Dr. Young. I feel great, Dr. Young. I feel Exatamente. great, Dr. Young. Agora, aquele ali, you have a lot of energy, really. Quase, ó, quase. Quase. You have a lot of energy. You have a lot of energy. You have a... Vai sair. Mas é bom treinar. Por quê? Porque isso aqui é muito comum. Você chegar para alguém e falar, you have a lot of money. You have a lot of money. Other things, outras Mas coisas. é que o energy é difícil. Nada. Energy. You have a lot of money. Sai. You have a lot of money. You have a lot of energy. Não E aí, sai. ó, vai trocando. You have a lot of houses. You have a lot of cars. You have a lot of house. You have a lot of horse. You have a lot of energy. Energy. O problema é o energy. O problema é o energy. Tira esse daí. Treinem esse energy, tá? E na próxima aula a gente continua daqui, ó. Grava você falando essa palavrinha, essa frase aí e manda no grupo. Manda só no grupo. Se você não quiser mandar no grupo. Cadê? Não, vou mandar no grupo. You have a lot of energy. Não vão entender. Vamos lá, cadê? You have a lot of energy, really. You have a lot of energy, really. Vamos lá, vou You mandar no have grupo. a lot of energy, really. Você quer falar aqui no áudio? Eu gravo. Não, eu vou... Ó, tirei. Mas você podia ter multado o seu. Você podia ter multado o seu para falar, né? Não precisa, né? Fala aí para eu. Manda lá. Você vai esquecer. Vou mandar agora. You have a lot of energy, really. You look tired, Aaron. I feel great, Dr. Young.
You have a lot of energy, really. You look tired, Aaron. I feel great, Dr. Young. Dr. Young. Eu não posso falar DR? Hã? Eu não posso falar DR? Não, doctor. Tem que ser doctor. Doctor. You Vou have interromper a a lot of gravação. energy, really. Bom, this is it. É isso. Lição de casa. Próxima aula eu vou corrigir todas as lições de casa pendentes, tá? Aí do vídeo e essa daqui. Eu vou começar pela do vídeo e só vou corrigir, tá? E aí, se tiver ficado alguma dúvida, a gente já tira aí também, tá bom? Não deixem de fazer a lição de casa, então. Aproveitem o fim de semana aí. Girls, this is it. Thank you so much for the class. See you in the next class in the next week. See you on Monday. See you,